Olá pessoal, meu nome é Guilherme, venho apresentar para vocês hoje o trabalho intitulado Ovelhas Lacone com mastite subclínica, efeitos da aplicação intramamária de própolis, orientado pela professora doutora Denise Nunes Araújo. Na cadeia produtiva leiteira, pessoal, a mastite ela é uma inflamação da glândula mamária causada por micro-organismos patogênicos e é uma doença que precisa ser bastante monitorada porque ela causa perdas na produtividade do animal, diminuição da qualidade do leite e uma perda econômica para a propriedade. O tratamento comum hoje é a utilização de antibióticos, tanto via intramamária quanto via sistêmica nesse animal. Por conta de os antibióticos estarem sendo cada vez mais banidos por conta da resistência microbiana pelo uso indiscriminado, as pesquisas tendem a buscar por antimicrobianos de amplo espectro e produtos naturais também. Então, o nosso trabalho teve o foco com a própolis verde, pois a literatura apresenta que ela tem flavonoides e terpenos e propriedades antioxidantes bastante interessantes, que dão característica de um produto antimicrobiano. O método de extração da própolis ele vai influenciar sim na atividade antimicrobiana. E a gente tem bons resultados de flavonoides a partir da extração com solvente e água, porque hoje o principal solvente de extração da própolis é a base etanólica de álcool. Só que para o nosso trabalho é muito mais interessante, a nível de tecido da glândula mamária, inocular algo que seja com solvente e água do que algo com solvente álcool, que é muito mais danoso para o animal. Portanto, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o potencial antimicrobiano do extrato aquoso de própolis verde de forma in vitro no laboratório contra as bactérias causadoras de mastite e, posteriormente, a eficácia do tratamento em ovelhas da raça Lacone in vivo, na prática, na propriedade. A nossa própolis foi produzida, o seu extrato, através de uma metodologia adaptada, onde a gente teve uma concentração final de 0,1 gramas por ml. Também avaliamos os compostos fenólicos totais através do método colorimétrico de Foley-Cicatto, onde fizemos uma leitura espectrofotométrica que nos dá a quantidade de compostos fenólicos em que essa própolis, esse nosso extrato, apresenta. Na etapa in vitro, inicialmente, começamos com as análises de concentração mínima inibitória, através do método dos padrões da CLSI, que é um órgão internacional, e utilizamos um inóculo de Staphylococcus aureus padrão que tínhamos no laboratório, que corrobora com a literatura, pois os estafilococos são os gêneros de maior incidência quando se fala de mastite. O nosso trabalho foi realizado na cabanha Chapecó. Utilizamos 10 ovelhas da raça Lacone, onde 5 animais do grupo controle e 5 animais do grupo tratado. O grupo controle recebeu 2,5 ml de solução fisiológica e o grupo tratado a mesma quantidade do extrato da própolis. A gente teve fizemos 3 aplicações pós-ordenha com 12 horas de intervalo e todos esses animais utilizados no trabalho foram diagnosticados, tiveram esse diagnóstico positivo para mastite através do teste da raquete, que é um teste comum aí realizado nas propriedades leiteiras. A nossa análise do leite, primeiramente, a propriedade tinha uma ordenha mecanizada e fazia 2 ordenhas, uma às 7h30 e às 5 da tarde. A verificação, então, volumétrica a gente fazia de forma individual. Posteriormente, a gente coletou do dia 1 ao 8 e nos dias 14 e 21 amostras para realizar isolamento microbiano e contagem bacteriana total, composição centesimal e contagem de células somáticas, que é a CCS. Nas análises de sangue, a gente coletou amostras nos dias 1, 14 e 21 e avaliamos os parâmetros de bioquímica sérica de proteína total, albumina, globulina e ureia, e no hemograma, contagem total de eritrócitos e leucócitos, concentração de hemoglobina e esfregaço sanguíneo. A nossa análise estatística, as variáveis foram testadas quanto à normalidade, e a significância foi definida quando o P era menor ou igual a 0,05 e tendência quando o P era maior que 0,05 e menor ou igual a 0,10. Os nossos P-valores foram avaliados quanto ao tratamento, a interação tratamento-dia e, quando possível, no tratamento dia-ordenha. Em relação aos nossos resultados de discussão, a nossa etapa in vitro, tivemos o resultado dos compostos fenólicos totais de 767,08 miligramas equivalentes em ácido gálico por ml
Então, o que corrobora com a literatura de que é uma extração bastante interessante, ficou só um pouco abaixo do que é normal encontrar em compostos de extrato etanólico. Em relação aos nossos agentes isolados, tivemos aí 46% de Staphylococcus epidermidis, o que corrobora também com a literatura, porque Staphylococcus coagulase negativos são os agentes mais comuns encontrados quando o assunto é mastite subclínica em ovinos. Esse patógeno, né, ele é bastante importante ser estudado e banido das propriedades, porque ele causa destruição das células do epitélio glandular. Também a Escherichia coli e a Escherichia coli hemolítica, que foram isoladas desses leites, elas trazem uma informação muito importante, porque a contaminação ela acontece através das fezes dos animais. Então, os proprietários têm que ter a noção de limpeza dos tetos na ordenha e saber que quando a ordenha é finalizada, o esfíncter do teto do animal fica dilatado. Então, a falta de um pós-dipping é muito prejudicial, porque a porta ali fica aberta do teto para que essas bactérias entrem e causem a inflamação. A atividade antimicrobiana da Staphylococcus aureus, inicialmente, do nosso extrato, foi capaz de inibir através de 1 mg por ml, o que corrobora com a literatura também esse resultado. Nas demais bactérias encontradas, a gente teve doses de 10 mg por ml e de 100 mg por ml. As bactérias do gênero Staphylococcus, como não se foi nunca testado extratos aquosos, tem na literatura doses muito menores, mas de extratos etanólicos, frente à inibição do crescimento dessa bactéria. E as bactérias gram-negativas, existe um conteúdo lipídico delas que gera uma maior complexidade química na parede celular. Então, geralmente, as doses são maiores para esse tipo de micro-organismo. Aqui exemplo, pessoal, para vocês das placas de concentração mínima inibitória feitas frente a cada patógeno. Outros exemplos. Mas qual é o motivo dessa flutuação nas concentrações inibitórias? As cepas elas podem apresentar resistências distintas. Outra questão seria a solução base do extrato da própolis, também como eu já expliquei a questão do etanólico e do aquoso. E a própolis ela tem uma dependência sazonal. Então, pode ocorrer mudanças de compostos nos diferentes locais de produção dessa própolis que a abelha realiza. A nossa etapa em vivo, os resultados dos parâmetros de produção e composição do leite, hemograma e bioquímica sérica e contagem bacteriana total, a gente não teve diferença significativa do tratamento. Por isso, as ovelhas com mastite, elas têm uma elevada contagem de leucócitos totais em consequência do aumento de neutrófilos e linfócitos. A gente não teve a diferença significativa, mas observamos essa questão sérica nos animais. O principal micro-organismo isolado nos casos de mastite desse estudo foi o Staphylococcus epidermidis. Nós temos essa diferença bem forte aqui no trabalho, onde a parte in vitro teve um forte efeito antimicrobiano frente às cepas isoladas de casos de mastite, a nossa própolis, mas na forma in vivo, na prática, a nossa dose ela não teve efeito curativo nem influenciou nas variáveis avaliadas. Por isso que é importante a gente testar mais doses em maior quantidade de animais, porque a gente tem sim um efeito antimicrobiano dessa própolis, e ela só precisa ser mais estudada. Agradecer a todos pela ajuda na realização desse trabalho e obrigado pela atenção.